Meus irmãos, nesta manhã, nós estamos aí dentro falando sobre ainda milagres, série Milagres, e hoje eu quero falar com vocês sobre o poder das palavras. Qual o tema de hoje? Fala de novo. Irmãos, as palavras, elas são extremamente poderosas. E o que eu falo aqui não é necessariamente a palavra positiva, né? Toda palavra, ela tem uma consequência. Eu quero mostrar isso para vocês na palavra de Deus. Como nós estamos falando sobre milagres, a palavra, ela pode atrair um milagre, mas a palavra também pode tirar um milagre da sua vida. Depende de como você utiliza o poder das palavras. Então, às vezes, não é porque a pessoa não orou ou não pediu, ou porque não creu. É porque as nossas palavras têm poder. Vamos entender isso melhor? Vamos ler o nosso texto? Mateus capítulo 12, dos versículos 33 ao 39. Diz assim: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Tudo bem aí, Igor? O que aconteceu? Vamos lá então. 34. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Vou ler de novo, versículo 37. Porque as suas palavras vão servir para julgar, se você é inocente ou culpado. 38. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. 39. Jesus respondeu: como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença neste momento, pedindo a tua bênção através da tua palavra. Revela a tua vontade, dá-nos a tua direção, Senhor. Sabemos que a tua palavra se discerne espiritualmente. Não é com conhecimento humano, não é com a teologia, não é, Senhor, com a sabedoria dos homens, mas é com a revelação do teu Espírito Santo. Então, lhe pedimos nesta manhã que o teu Espírito Santo traga luz, entendimento ao nosso coração, para que a gente receba essa palavra, para que a gente entenda essa palavra e para que possamos colocá-la em prática também. Pai, em nome de Jesus, nós bloqueamos qualquer ação humana, carnal, diabólica, qualquer tentativa de distração, de roubar a atenção, a palavra do coração, que não tenha poder, em nome de Jesus, e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, como é que eu vou usar um termo aqui? É quase autoexplicativo. Ele é muito claro, e eu ainda escolhi a linguagem de hoje, porque daí fica com palavras mais simples. O texto é o mesmo, mas só com uma linguagem mais simples. Então, aqui fala muito claramente sobre o poder das palavras. Principalmente quando Jesus, no 37, diz assim, porque as suas palavras
vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então há um poder nas palavras. Há um poder nas palavras. Você pode ser inocentado ou você pode ser condenado pelas suas palavras. Muitas vezes a gente pensa que os nossos pecados são somente ações. Mas presta atenção, moço. A Bíblia fala que os nossos pecados podem ser por palavras, os nossos pecados podem ser por ações, os nossos pecados podem ser por pensamento, intenção do coração, e tem mais um. Pode ser por omissão. Omissão também é pecado. Não toda omissão, claro. Mas quando fala de omitir, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Quem fala isso é Tiago, é isso? Me ajuda aí, é Tiago, né? Tiago. Então, irmãos, você percebe que muita gente faz uma listinha de pecado, né? Assim, é roubar, é adulterar, é mentir. Tudo isso é pecado, tá, gente? Mas a gente acha que o pecado é só isso. É por isso que muitas vezes você vai conversar com alguém, você vai evangelizar uma pessoa, e aí você começa a falar com ela, e ela fala assim, não, mas eu não faço nada errado. Sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa pago as minhas contas, cuido da minha família, e é verdade. Mas o pecado é qualquer quebra de princípio, não é? Inclusive a omissão de algo que muita gente nem pensa que omissão é pecado, mas depende do tipo, é pecado também. Então, mas hoje eu quero focar na questão das palavras. As palavras podem nos levar para lugares mais altos, ou podem nos levar para lugares problemáticos. Pode nos conduzir para a derrota, para a vergonha. E é nesse ponto, porque, irmãos, como nós estamos numa série de milagres, nós somos uma igreja que crê em milagres, nós nascemos como uma igreja de milagres, o meu objetivo aqui não é somente pregar a fé sobre milagres, porque nós somos uma igreja que crê nisso. Mas, muitas vezes, porque nós cremos nisso, nós esperamos que os milagres, que Deus tem obrigação de fazer milagres. Deus está obrigado, não a nós, mas obrigado à palavra dele. Então, Deus tem compromisso com a palavra que ele liberou. Então, o que está de promessa para nós, que está na palavra dele, tem compromisso. Mas você tem que procurar entender se existe algo que impeça para que essa palavra se cumpra. Essa é a questão. Existem princípios. Por isso que nós, cristãos, precisamos ler a Bíblia. Quando eu falo ler, é ler mesmo. É ler a Bíblia inteira. Pastor, mas é um livro tão grande. Irmãos, é um livro grande? Sim. Mas ninguém está pedindo para você ler esse livro numa semana. Há quanto tempo você já é um cristão? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Ou você lê a Bíblia todo dia? Ou tem um hábito de ler um período, ler texto com contexto? Hoje em dia não tem muito, mas tem versões diferentes. Na época que eu comecei na igreja, era moda a caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa? Lembra? Caixinha de promessa? Era aquela caixinha, vou falar para os irmãos mais jovens, né? Era uma caixinha assim, tinha uma tampinha, aí você abria a tampinha, tinha versículos escritos num cartãozinho compridinho assim. Então tinha um versículo, só que só tinha promessa. Por isso que o nome era caixinha de promessa. Não tinha correção, não tinha era só promessa. Eis que eu estou contigo. Né? Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Aleluia, olha. Aí todo dia a pessoa tinha mania de ir lá e tirar uma promessa. Oh, é bom, pastor? Claro que é. Mas e o contexto da promessa? Hoje em dia, a gente praticamente não usa mais caixinha de promessa. Mas tem gente que o alimento espiritual dele, sabe o que é? É somente um post que alguém fez com um versículo da Bíblia. É um versículo que alguém postou e curte lá, então reposta, e aquilo é o seu conhecimento bíblico. Alguns, o seu único conhecimento bíblico vem de hino. Alguns versículos que ele sabe decor, sabe porque são hinos. Se não fossem hinos, nem esses versículos saberia decor. Aí eu pergunto para você, se é a nossa regra de fé,
Se a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus aqui na terra, é a nossa referência para a gente não se perder, por que nós não a conhecemos como deveríamos conhecer? A gente não tem que decorar tudo, é muito grande, mas tem que entender os princípios. Ler, estudar, se aprofundar. Pega um texto, se aprofunda um pouco naquilo, lê um pouquinho mais. Procura saber o porquê das coisas. Toda vez que eu trago algum ensinamento, somente quando tem referências históricas, eu procuro contextualizar para você saber quem falou, por que falou, qual era o momento, por quê? Para a gente poder entender, aprofundar, conhecer o ambiente em que o profeta falou, em que a pessoa falou, que Jesus falou. Eu trago isso para poder facilitar para você raciocinar junto comigo. Porque a palavra ela é espiritual, mas ela depende de um raciocínio humano. Paulo fala sobre a renovação da mente em Romanos 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Quer dizer, existe fé, existe, mas ela é baseada numa verdade, que é a verdade que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem princípios, tem regras. Se você quebra as regras, Deus não tem compromisso com aquilo, porque há uma outra palavra em cima daquilo. Então, nesse ponto aqui é importante que a gente se aprofunde. A gente está fechando o ano, vamos entrar um novo ano, está bem próximo. A gente faz aí muitos votos para o ano, vamos fazer isso, fazer aquilo, emagrecer, né? Vamos engordar, né? Isso é menos, gente. Ué, mas é verdade, irmãos. Né? Alguém, é igual eu estava conversando com a Isa agora há pouco. Vai, pastor, estou feliz, esse ano engordei 10 quilos. Falei, e não foi o que eu perdi. Para trocar com você, né? Eu podia fazer uma doação para você, mas não foi. Né? Porque ela era muito magra, ela faz exercício, vai para academia para ganhar peso. Beleza, normal, irmãos. Mas a maioria de nós quer o contrário, não é isso? A gente quer perder. Então, aquelas promessas de virada de ano, começo de ano, é legal, a gente põe uma meta, procura seguir, mas sempre procure ter um princípio de seguir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Esse ano, o pastor Sandro formou um grupo, né, e colocou ali a leitura bíblica. Todo dia tem lá a gente começou lá no Antigo Testamento, principalmente, 3 versículos por dia. Aí quando foi chegar perto do Novo Testamento, para poder completar o ano, começou 4 nos evangelhos, depois agora passou 5 só para finalizar. Então, para fechar o ano, lendo a Bíblia inteira, em um ano. Todo dia um pedacinho. Depende de como você lê, sei lá, 15 minutinhos, 10 minutos, 20 minutinhos, né, para poder fazer a leitura. A Bíblia inteira. Mas, irmãos, se você não estuda a Bíblia, se você não lê, você pode entrar em situação que você nem entende por que a coisa não está acontecendo. E é nesse ponto que a gente às vezes acaba quebrando princípios por palavras que nós falamos, que é o nosso tema aqui hoje. Nós somos uma igreja que crê em milagre, que ora por milagre, nós já vimos milagres, já recebemos milagres, sim ou não? Muitos. Mas muitas vezes parece que o milagre parou para algumas pessoas. Tem outros não. Que a gente está sempre ouvindo um testemunho novo aí. Então, o milagre continua acontecendo. Não parou de acontecer. Então, às vezes, alguma coisa está fechada para nós. E pode ser um dos motivos o que nós falamos. E esse é o nosso tema hoje, aqui. Vamos lá, então. Nós vimos que Jesus falava com umas pessoas sobre as palavras. E Jesus usa uma alegoria para poder conectar isso aqui. Jesus conecta de forma direta coração, palavras e resultados. Resultado o quê? Espirituais. Então Jesus conecta de forma direta o coração, é o interior, as palavras é o que eu ponho para fora, é resultado do que está lá dentro. Né? A gente fala assim, falei sem pensar. Nem pensei, não é assim não. Você sabe que isso não existe, né? Se você falar sem pensar ou sem ter um raciocínio, você tem algum problema e tem que ir no médico.
Tem que fazer um tratamento. Desculpa a franqueza. Mas essa é a verdade. Porque, naturalmente, tudo que nós falamos, isso vem de um raciocínio anterior. Pode ser pequenos segundos. E nós temos filtros. A nossa mente tem um sistema de filtros. Ou não tem? Né? Os nossos psicólogos não estão aqui hoje. Né? Paloma não está aqui. Quem mais é formado em psicologia? Deixa eu ver. Tem mais. Então, eles falam, né, sobre os controles, os níveis de controle que a mente tem para a pessoa não falar qualquer bobagem, para não falar de qualquer maneira. A gente tem isso. Mas o problema aqui é a falta de conhecimento leva a se falar coisas que não se deveria falar. Não é? E Jesus está dizendo o seguinte, esse coração, ele está guardado a coisa lá dentro, ele se expressa em palavras e ele traz resultados espirituais. Pastor, mas eu não queria isso. Pastor, mas não era isso a minha intenção. Não é? Às vezes não é a intenção, mas o que você colocou para fora é uma semente lançada no mundo. O que você fala são sementes. Palavras são sementes para o bem ou para o mal. É isso que Jesus está conectando. Coração, palavras e resultados espirituais. Pastor, mas eu não sabia. Tá? Mas o não saber não é desculpa para que uma lei, um princípio esteja sobre você. É um exemplo que eu sempre usei, eu acho que talvez seja o mais claro possível para você entender isso. O mundo é regido por leis naturais, leis da física, por exemplo, e leis espirituais. Como é complexo você explicar algo mais espiritual, a gente vai usar um natural, como Jesus usava coisas do dia a dia para explicar o reino de Deus. Nós temos uma lei na física chamada a lei da gravidade. Não é a lei da gravidez. É a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade que Isaac Newton organizou? Não que ele criou, né? Ele colocou como uma lei, um princípio, mas sempre existiu. A lei da gravidade, né? Aquela historinha que ele estava ali embaixo da árvore, e aí caiu uma maçã, e aí ele, como um físico e um cristão também, né? Isaac Newton, para quem não sabe, era um seguidor de Jesus. E aí ele formulou a lei da gravidade, quer dizer, os corpos são atraídos para a Terra, para o centro da Terra. A massa, que gera peso, é por isso que a gente pula e volta, porque existe uma gravidade, a gente é puxado para ficar na Terra, porque senão a gente ia voar, planar, né? Na Lua, por exemplo, a gravidade é menor, então lá as pessoas andam, né? Não é? É aquela coisa assim, parece que não tem peso, lá a gente pesa menos. Na Lua, meu peso, agora, meu Deus, na Lua, meu peso é menor. Olha, viu, Patrick? Tá vendo? Ó? Olha que coisa boa. Qual é o seu peso? Não, eu estou pesando 72. Na Lua. Aqui é outro. Brincadeiras à parte. Então, nós somos. Então, existe uma lei. Por exemplo, se eu fizer assim, ó, e pular aqui, eu tenho muita fé que eu vou ficar no alto. Vou ficar? Por quê? Porque existe uma lei que eu não controlo, é uma lei, que é a lei do quê? Da gravidade. Pergunta, se você colocar uma criança pequena aqui, tô falando a gente já estudou isso na escola, quem não faltou na aula, nem cochilou na aula, ou conversou, lembra da lei da gravidade de Isaac Newton, certo? Aí acontece, você já aprendeu isso, já ouviu alguma vez, mas você pega, sei lá, uma criança pequenininha, tá ali, cochilando ali, ó, ele não sabe essa lei. Mas se ele vier aqui na beirada e vier, ele vai cair, sim ou não? Mas ele é inocente, ele vai machucar. Ele não sabe a lei. Tadinho, ia cair. Porque não existe inocente, entendeu? Para essas coisas. Existem leis no mundo que acontecem, você concordando ou não, gostando ou não, aceitando ou não, sabendo o princípio, tendo estudado ou não, a lei existe, como a lei da gravidade. Assim também são as coisas espirituais. Existem leis.
Pastor, mas como é que eu faço? Estuda a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus para que você conheça as leis, para que você não tenha problema com elas. Não tenha problema com elas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, aqui Jesus está dizendo que do coração manifesta em palavras e depois em resultados, o quê? Espirituais. Aí, de acordo com o que você falou, vai ser o resultado espiritual. Né? Então, vamos lá. Antes de falar sobre sinais e milagres, ele confronta a raiz do problema, o que está dentro do homem. O texto nos ensina que milagres não são bloqueados pela falta de poder de Deus, mas por corações e palavras desalinhadas com a fé. Muitas vezes não é falta de poder, ou de oração, ou de unção. O milagre não é liberado porque nós estamos em contradição com o que a palavra de Deus declara. Eu quebro um princípio, eu vivo as consequências dessa quebra de princípio. Entendeu? No caso aqui estamos falando de palavras, mas podem ser ações também. Ou algo que eu devo fazer e não faço, que é a omissão. Então, no nosso caso aqui, hoje, o nosso foco são as palavras. Vamos lá, então. Versículo 33 diz o seguinte: a raiz determina o fruto. Digam comigo. Põe um texto para mim. Nossa, obrigado. A raiz determina o fruto. Jesus usa a imagem da árvore para mostrar que o exterior revela o interior. O que ele fala? Ele fala que a árvore produz fruto. O fruto é resultado da árvore. Se você vê um fruto, ele é específico de uma árvore. Se você olha, vê pendurado uma manga, você já imagina que aquela árvore é uma o quê? Mangueira. Você não vai pensar que é uma laranjeira, né? Não precisa ser estudado, ter feito faculdade, ser formado em agronomia, não é isso? Se você vê uma manga, né, ali pendurada ali numa árvore natural, você já imagina essa árvore, você não precisa estudar, olhar o tronco, tirar um pedaço da casca, você já fala, não, isso aqui é uma mangueira. Simples. Se você colhe, você vê ali um limão, você imagina, é um quê? Uma figueira, é isso ou não? Não, é o quê? Um limoeiro. Não precisa ser expert para saber isso. Pastor, mas isso é tão básico. É exatamente isso que Jesus está falando. A gente faz ou fala aquilo que a gente é. Então, existem maneiras biblicamente de lidar com isso. Claro, mas eu estou falando sobre o resultado, como a Bíblia diz. Que o exterior revela o interior. Não existe fruto bom sem raiz boa. Palavras são frutos visíveis do coração. Vamos ler, leiam vocês, por favor. Não existe fruto bom sem raiz boa. Palavras são frutos visíveis do coração. Então, irmãos, uma coisa está conectada à outra. Uma coisa está conectada à outra. Não adianta você querer falar, não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não. Se você falou, estava dentro de você. Como eu disse, a única possibilidade que não seja essa é alguém que tem problema mental. Desculpa, irmãos. Né? Eu sei que hoje a gente pode, hoje não pode ter certos termos que a gente não pode nem usar mais. Né? Mas é verdade. Se você não consegue controlar, eu não controlei o que eu ia falar. Não. Você é uma pessoa normal, saudável? Então, o controle você tem. A questão é o que está dentro de você. Às vezes você está num momento em que dentro de você é uma panela de pressão.
né? Tá a panela de pressão. Você coloca lá, põe o fogo, ele vai esquentando. Vai esquentando, vai esquentando. Uma hora a pressão tem que sair, sim ou não? Numa panela de pressão, ela é projetada para empurrar um pininho para que saia ali a panela mais antiga, fazia assim, rodava a pressão para você saber que pegou a pressão. Agora hoje existem outras válvulas e ali tem um controle, tem uma certa pressão e ali solta um pouco daquele ar quente, aquele vapor que foi saindo do que você está cozinhando lá dentro. Tem gente que ele está uma panela de pressão, alguma coisa está fervendo lá dentro dele. E quando estoura, mas não era o que eu queria, não era o que eu pensava. Na verdade, você deixou o trem cozinhar lá dentro muito tempo. Se você tivesse desligado o fogo, o motivo para que te gerasse pressão, não teria pressão. Já aconteceu com vocês, às vezes, na correria, de colocar uma panela, uma panela de feijão lá, para cozinhar um feijão. Você está distraído, você põe a panela, fecha, põe o feijão, põe a água, põe tudo certinho lá. Às vezes tem gente que coloca lá um corinho de porco, não é isso? Não? Lá dentro, um bequinho, uma linguicinha, joga lá dentro, coisa ruim, né? Põe lá dentro, fechou a panela, né? Com a folhinha de louro, põe lá, e aí distrai, e vai fazer outras coisas. Fala, poxa, o feijão não está pronto. Aí você chega lá e fala, caramba, não liguei o fogo. Se você não ligar o fogo, não vai ter pressão. Então, irmãos, é assim, a gente em algum momento vai explodir, vai falar, porque existe um fogo, existe alguma coisa queimando. Pode ser uma mágoa, um ressentimento, uma traição, uma mentira, um engano, enfim. Motivos são muitos, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas isso botou fogo no negócio e foi gerando uma pressão, uma hora vai... uma hora vai explodir, tá? Então, o que acontece, irmãos, é que nós temos controle sobre a nossa situação. Nós somos os donos do nosso corpo. Eu faço as minhas escolhas. Eu posso escolher que o fogo fique tocando em mim, ou eu posso não aceitar mais o fogo. Eu posso permitir que pessoas alimentem a minha dor, o meu sofrimento. Tem gente que procura a gente para concordar com ele, né? Assim, não? Ele conta uma história triste, ele procura a gente para concordar com ele. E aí o fogo vai rodando, e uma hora a coisa vai, naturalmente, vai o quê? Explodir. Tá? Então, se a gente sabe que tem alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir para Deus e entregar para Deus. Para Deus. Tem coisas que você não tem que falar para outra pessoa, você não tem que falar para outras pessoas, tem coisas que você tem que falar para Deus. Não é xingar Deus, tá? É falar para Deus, contar, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, minha dor é essa, meu sentimento é esse. Não deixe as pessoas colocarem fogo em você para o seu mal. Não permita isso. Eu não estou falando mal das outras pessoas, é porque às vezes é um sentimento solidário, e às vezes a pessoa acha que é solidário porque está compartilhando da sua dor, mas está alimentando algo que já deveria ter sido tratado. Está alimentando alguma coisa que já deveria ter sido apagado. A gente carrega fardos e pesos desnecessários, porque a gente pode colocar tudo sobre a cruz. Fala amém, irmãos? Levar a cruz e deixar que Jesus cuide daquilo. É automático? Não. Leva um tempo? Sim, algumas feridas levam um tempo para serem curadas, mas o Espírito Santo ele tem um bálsamo que cura as nossas feridas e trata. Mas para tratar, você tem que deixar com ele. Cada vez que você pega a história de volta, é você que tirou dele. Então, põe para ele e deixa com ele, tá? Então, irmãos, a gente tem controle sobre as nossas decisões, sobre as nossas palavras, sobre as ações que temos. Não adianta a gente querer dizer que não. Porque Jesus usou esse termo, nós seremos julgados inocentes ou culpados pelas nossas
palavras. Aqui ele não fala, mas você viveu num ambiente de muita pressão, você viveu num ambiente de muita luta. Não tem nada disso aqui. Ele diz que você vai ser julgado pelo que você fala, para o bem ou para o mal, infelizmente. Né? Então, irmãos, quem deseja, não existe, vou voltar aqui, não existe fruto bom sem raiz boa. Palavras são frutos visíveis do coração. Quem deseja viver milagres plural, porque eu não estou falando só de milagre de cura. Milagres são intervenções divinas. Milagre é qualquer coisa que Deus intervém. É algo que eu não posso fazer, que outra pessoa não pode fazer. Se o médico pode fazer, não é milagre. Tá? É milagre. Passou, mas eu tinha um problema lá, o médico falou que ia demorar um tratamento para resolver aquilo lá. Então isso na igreja a gente chama de cura. Você poderia ser curado fazendo um tratamento, sei lá, de 3 anos, enfim. Aí você recebeu uma oração e ficou bom, ficou saudável. Isso é uma cura. Agora, quando é algo que não tem uma resposta humana, não existe um caminho humano, não existe uma maneira de mudar, a gente chama isso de milagre. Então, muitas vezes o milagre não vem porque nós somos o impedimento do milagre. Não é Deus. Deus tem poder, Deus tem unção, Deus tem promessa na sua palavra, mas nós estamos quebrando algum princípio. Nesse caso aqui, estamos falando de palavras. Tá? Então, quem deseja viver milagres precisa primeiro permitir que Deus transforme o quê? Raiz. Pastor, eu tenho que vigiar mais do que eu falo. Sim, concordo. Mas quando fala de vigiar o que você fala, presta atenção, voltamos à panela de pressão. Se você resolver travar a panela para não sair, ela vai o quê? Uma hora ela vai explodir. Alguém já teve esse ambiente de explosão de panela? Alguém já teve? Alguém já viu? Eu lembro quando explodiu uma panela lá em Mauá. Uma panela de pressão daquela grandona. Tinha um fogão desse industrial, só que não era ferro muito duro, era um básico assim, lá em Mauá. Explodiu a panela e o fogão fez assim, ó. Embaixo assim, ó. Virou um buraco dentro do fogão assim, e foi até, era alto assim, era uma parte alta, onde se cozinhava lá em Mauá, grudou feijão no teto todinho assim, ó. Explodiu a panela. Né? Então, o que estamos falando aqui, irmãos, é você lidar com a situação, você tratar, né, para que Deus transforme. Então, qual é a causa? Se eu estou falando algumas coisas que não deveria, pastor, eu estou entendendo. Você está falando aí, eu tenho falado umas bobagens aí, não deveria falar, estou reclamando, estou espraguejando, estou murmurando, estou reclamando, estou espraguejando, sei lá. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Então, não adianta só você querer controlar só o que você fala no sentido de o órgão, a língua e as cordas vocais articularem o que você vai falar. Porque tem gente, presta atenção, que ele aprendeu a mudar as palavras. O que é mudar as palavras? Mas o sentimento está lá. Por exemplo, a gente vê na internet muita brincadeira de xingamento evangélico. Já viram ou não? Como que é? É seu filisteu, como é que chama? Seu filho de Jezabel, não é assim, não? Irmão, presta atenção, olha aqui para mim. Psst. Ai, misericórdia, eu sou crente, mas aquela mulher é uma filha de Jezabel. Irmãos, olha aqui para mim. Vou mexer com vocês agora. Presta atenção. É a mesma coisa que está dizendo, ela é uma filha de uma P, alguma coisa. O sentimento está aqui. Você mudou a palavra. Você mudou a palavra. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, cuidado. Você não tratou a raiz. Você mudou o termo. Tem oração nossa que é uma ofensa a Deus. Porque o seu coração está contaminado. A sua oração talvez tenha palavras e você busque em algum lugar algumas referências bíblicas que se adequem ao que você quer falar, mas na verdade a intenção do seu coração é má.
Por quê, irmãos? Porque essa conversa toda aqui que nós estamos lendo aqui, se você ler o contexto do capítulo, Jesus está falando a algumas pessoas e principalmente aos fariseus. Então o nível aqui é pesado. Porque os fariseus eram os religiosos, eram os certinhos, que estavam ali, os religiosos, os que dominavam a lei, mas eles usavam termos, palavras, né, para poder disfarçar, mas o coração deles era contaminado. E esse é o problema, a gente fala do que o coração está cheio. Então, nós temos que tratar é o coração. Porque se o coração estiver tratado, a boca só vai manifestar. Se o coração está bom, vai manifestar coisas boas. Né? Se está problemático, vai manifestar coisas ruins. É o que nós estamos falando aqui. Trata a árvore. E aí o fruto vai manifestar se a árvore está saudável ou não. Por isso que muitas vezes o milagre não vem. A bênção não vem, a resposta não vem. Porque somos nós mesmos que estamos atrapalhando. Existe até um versículo, não está anotado aqui, estou me lembrando agora, que fala que não é bom, né, não deveria sair de uma mesma fonte, água doce e água amargosa. Como é que pode sair de uma mesma fonte? Alguém já bebeu água na bica, na mina? Alguém já? Quem já? Eu já, muitas vezes. Muitas vezes. Quem os velhos, tudo já isso aí. Morou longe, os novos. A água dele, no máximo, é que sai da torneira, não sabe nem de onde vem a água da torneira. Tem gente que não sabe como é que a vaca colocou leite na caixinha. Essa é a ação de hoje, muita gente não sabe. Então, irmãos, você vai tomar água na mina, a água, ela tem aquela qualidade. Ela limpa. Mas ela não vai ficar, é uma água saudável, e dali a pouco ela fica ruim, e depois ela fica boa de novo. Não fica assim. Não é. Ou ela é boa, a água é boa, ou não é. A não ser que ela tenha algum lugar que a contamine. Que a contamine no meio do caminho. Então, a Bíblia diz que de uma fonte não deve jorrar água doce e água amargosa. E ele está falando sobre o quê? Sobre o poder da língua. É isso que o Tiago está falando, o poder da língua. Não está anotado aqui, mas eu estou me lembrando aqui mesmo. Obrigado. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Tiago, capítulo 3, de 1 a 18. Aqui, ali está pequeno, mas tá bom. Tiago 3, de 1 a 18. Então, é exatamente isso que Jesus está falando. Agora, Tiago está também comentando no texto dele. Vamos lá. 2. A boca revela o conteúdo do coração. Leiam vocês? A boca revela o conteúdo do coração. Muito bem. A boca fala do que o coração está cheio. Leiam vocês? A boca fala do que o coração está cheio. Palavras não são neutras. Elas liberam fé ou incredulidade. Elas podem liberar bênção ou maldição. Elas podem elogiar ou podem maltratar. Palavras podem curar, mas também podem ferir. Quantas pessoas vivem uma vida problemática porque foram feridos com palavras? Porque antigamente se falava muito sobre o ferimento, né, por exemplo, de pais para com filhos. Ah, meu pai me espancava, me batia muito, tal, marcou. Mas, irmãos, às vezes não é nem isso. Porque essas coisas, às vezes, marcam menos. Às vezes, uma palavra que um pai ou uma mãe falou para um filho pode determinar o destino dele para frente. Por 2 motivos. Um, porque é autoridade espiritual sobre o filho. 2, é porque a criança, ou o jovem, adolescente, sei lá, o filho, pega aquela palavra e se torna para ele um decreto. Então ele vai até certo ponto e ele bate naquela palavra que o pai e a mãe falaram. Ele vai até ali e não avança mais. Você não presta, você não serve para nada, né? Você vai ser isso, você vai ser aquilo, né? Palavras, xingamentos, maldições, não é assim? Você é ruim igual o fulano de tal, não é assim não? Você é uma praga igual o seu tio.
né? E aí você vai lançando palavras sobre pessoas. Então, palavras, elas vão liberar alguma coisa. Sempre vão liberar. Nesse caso, falando aqui sobre fé ou incredulidade. Por que está falando isso, irmãos? Eu já expliquei isso para vocês. A gente ora pedindo algo. E depois você fala palavras desfazendo o que você crê. Você orou para Deus salvar o seu filho. Você pediu uma oração, fez uma campanha, trouxe a arca, fez um voto, enfim, você fez atos com palavras, com orações, recebeu orações para um propósito. Aí você mesmo, ou então alguém fala assim, fulano, como é que está seu filho? Aí você começa a choramingar. Aquele menino não tem jeito. Aquele menino só me dá dor de cabeça. Meu Deus do céu, o que foi acontecendo? Agora, aí você está desfazendo o que você orou. Pastor, mas é verdade. Esse menino não presta mesmo. Você não entregou para Deus? A especialidade de Deus é transformar gente que não presta em gente que presta. Por isso nós estamos aqui hoje. A gente não prestava. A gente não é perfeito, mas a gente já melhorou bastante. Nós só estamos aqui por causa disso. Então Deus é especialista em transformar pessoas, em pegar casos muito difíceis e impossíveis. Então você entrega isso para Deus. Agora você não pode pegar de volta. Por exemplo, meu filho não presta. Pastor, mas se alguém perguntar como é que está seu filho, o que você fala? O meu filho está nas mãos de Deus. Eu estou orando e Deus vai transformar a vida dele. Deus vai abençoar a vida dele. Pastor, isso é mentira? Não, eu entreguei e eu acredito. O problema é que quando eu entrego e pego de volta, entrego e pego de volta, aí não vai dar. Não funciona. Quando você entrega, você tem que descansar. Né? Paulo fala, né? Que a gente deve levar todas as nossas necessidades, devem ser conhecidas diante de Deus, através da oração. E diz, e o Deus de paz vai fazer o quê? Ele vai transformar. E a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Então, quando você entrega um problema, Deus apresenta para você paz. Agora, se você pegar o problema de volta, você devolve a paz para Deus e pega de volta o problema. Ué, é assim, ó. Você dá um problema e Deus te dá a paz. Aí você fala assim, Senhor, eu vou pegar de volta o problema. Aí Deus fala, então me devolve a paz. É mais ou menos isso. Certo? A paz está em depositar confiança em Deus. Agora, se você pega de volta e reclama e murmura, a coisa não vira. Né? Por isso tem que tratar isso lá dentro. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Um coração cheio de medo, crítica e murmuração produzirá palavras que bloqueiam a ação de Deus. Então, ó, vamos ler juntos? Um coração cheio de medo, crítica e murmuração produzirá palavras que bloqueiam a ação de Deus. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor, né? Um coração cheio de medo. Então, muitas vezes nós falamos certas coisas, é fruto do medo que nós sentimos. Né? Então, as pessoas, a gente tem um medo de julgamento, medo de umas coisas que vão pensar da gente, tem gente que ele começa a viver a vida dele em função daquilo que ele imagina que os outros estão falando e imaginando sobre ele. Isso é problema de alma, precisa ter a sua alma curada, é cheio de complexo. E ele vive a vida baseada naquilo. Tem gente que tem dificuldade de entrar em ambiente, se sente inseguro, se sente menor do que os outros. Aí ele chega no lugar, sei lá, tem 200 pessoas. Aí ele está aqui. Já inseguro sob sua condição. Aí ele vê 2 pessoas lá do outro lado conversando e sorrindo. Um conversando com o outro. Aí ele fala, estão rindo de mim. Já viveram isso?
Isso é um complexo. Então, você começa a se ver menor do que você é. Primeira coisa, você tem que ter consciência que você é um filho ou uma filha de Deus. Então, se você é um filho ou uma filha de Deus, você é uma nova criatura. Então, tudo isso passa por uma autoimagem, pensamentos, tudo isso é dentro e se manifesta. Então, tem gente que ele manifesta com tristeza, com indignação, às vezes com choro, ou que alguém tenha pena dele. E tem gente que tem um temperamento mais forte. A tendência dele é lidar com esse complexo, com esse medo, com essa insegurança, com contra-ataques. Ele se defende atacando. Então ele imagina que fulano está falando. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a falar. Mas fulano é assim também. Fulano não sei o quê. E começa a virar aquela fofoca-água, aquela contenda, de algo que ele imagina que os outros estão falando. Do que os outros estão pensando sobre ele. Já cruzaram com alguém que olha para você e fala, o que foi? Já passaram por isso? Já não. A pessoa olha para você, o que foi que está olhando? É a gente com um problema. A gente com um problema. Irmão, você está no lugar, está todo mundo ali. Aí você passa e olha para alguém, a pessoa, o que foi que está olhando? Ué, não quer que olhe, fica dentro de casa, velho. Não é assim, não? E você vê, a pessoa tem aquela insegurança, né? Aquela insegurança. Então, muito do que o nosso coração está guardado lá, manifesta em palavras, em ações, dos medos e bloqueios, as sensações que eu tenho dentro de mim. Aqui, então, falar de medo, crítica e murmuração. Então, tem muita gente que vive murmurando. Irmãos, a murmuração impediu uma geração de entrar na Terra Prometida. Presta atenção. A rebelião trouxe morte mais rápida, que era o caso de Datã, Abirão, né? E, enfim, Coré. Isso é rebelião. Mas existe a murmuração. Murmuração não é um tipo de rebelião diferente. Rebelião é aquela coisa mais aberta, mais explícita, mais clara. A murmuração é um tipo, só que mais discreta. É aquela coisa que não tem muito confronto, mas tem muita conversinha. Então teve gente que morreu muito rápido por rebelião. Mas teve uma geração que viveu no deserto durante muitos anos, murmuradores, mas não entraram na Terra Prometida. Presta atenção. Tem muito crente que ele não vai viver o melhor de Deus, não é porque Deus não tem o melhor, ou porque a igreja não tem fé, ou porque nós não somos de Deus. É porque a pessoa vive murmurando. Murmurando. Qual é o segredo para evitar murmuração? Converse com quem é de direito. Hashtag fica a dica. Há um problema? Converse com quem tem que conversar. Ninguém está dizendo que tem que fazer de conta que o problema não existe. Tem coisa, tem que ser resolvido. A gente sabe que uma grande parte dos problemas não se resolvem sozinho. Raros são aqueles que vem um momento e passam. Alguns vão ser resolvidos. Como é que você resolve o problema? Falando com quem tem que falar. E às vezes, irmãos, vira um zoom, uma conversa, um negócio esquisito. Agora eu vou falar do ambiente de igreja. Isso vale para o ambiente de família, vale para o ambiente de trabalho, tá? Vamos falar de igreja. Aí, sei lá, alguém se ofendeu, chateou, viu alguma coisa, não gostou de alguma pessoa da igreja. Ou de alguma situação que aconteceu na igreja. Aí começa a falar, fala. Entendeu? Ou você tem que falar com a pessoa do problema, ou tem que falar com alguém que possa resolver o problema. Falar para os outros só para contar não resolve o problema. Você contamina o coração de mais uma pessoa. O murmurador, em algum momento, ele se torna uma praga dentro da igreja. Por quê? Porque ele está sempre passando problema para os outros que não tem nada a ver com aquilo. O que muda na sua vida você saber que fulano de tal, que não é
que nem convive com você, não come na mesma reunião com você, não paga suas contas, tem nada a ver com você, se essa pessoa fez alguma coisa errada. O que muda na sua vida? Muda alguma coisa? Não, mas contamina o seu coração. Você começa a olhar o irmão ou a irmã com um olhar de julgamento. Sem nem conhecer. E uma boa parte do que se fala é do que eu imagino. Porque se eu tenho um coração cheio de medo e crítica, eu posso começar a falar de coisa que eu acho que é e não que é. E geralmente quem faz esse tipo de murmuração e julgamento pode olhar que na vida dele tem algo para ser resolvido, porque a defesa dele é apontar o erro do outro. Como assim? Porque ele sabe que tem algo errado. Então o que ele faz? Ele tenta desfazer do outro. Tenta desmerecer. Fulano fez tal coisa. Avançou. Ah, mas também fulano é assim. Fulano é assim. Ah, mas para isso conseguiu isso. Tem inveja no meio. Tem uma série de coisas ruins. Irmão, nós temos que tratar essas coisas. Você, irmãos, a gente tem que se alegrar com as vitórias, com as conquistas das pessoas. Tem gente que, quando alguém conquista alguma coisa, ele vai tentar achar alguma coisa errada para dizer que a conquista não é merecida. Sempre assim. O que fez de errado? A pessoa melhorou um pouco, está fazendo o quê? Porque está assim. Já conheceu gente assim? Que a pessoa melhora de vida, a pessoa fala assim, fulano deve estar roubando alguém, está enganando, passando para trás. Já viram isso? Não estou falando só de igreja, estou falando na vida mesmo. Aquelas conversas daquelas vizinhas que não tem o que fazer. Não é assim? Nossa, olha como fulano reformou a casa, agora comprou um carro novo. Deve ser traficante. Não tem gente assim? E nem sabe, mas está falando. E na igreja não é diferente, que a igreja é feita de pessoas. É feita de pessoas. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a gente vai dar conta de todas as palavras que nós falamos. Cuidado você que vive reclamando e falando bobagem na cabeça dos outros. Murmurando, reclamando. Você acha que precisa resolver alguma coisa? Vai falar com quem tem que resolver, para ver se resolve. Resolveu ou não resolveu, pare de falar. Ah, mas tem uns que são os defensores da verdade e da justiça. São cavaleiros de armadura brilhante. Né? Eles têm que zelar pela boa conduta e por coisas boas. Vá caçar serviço, mano. Vai arrumar o que fazer. Verdade, irmão. Tem gente que ele gosta de se meter na vida de todo mundo. Para com isso, o que você tem a ver com isso? Você vai ajudar? Você vai mudar a situação? É você que resolve? Não deixa quieto. O que você pode fazer de bom? Ore. Ore. Se não, não faça nada. Não faça nada. Entendeu? Tem gente que gosta de ficar achando problema dos outros para ficar comentando. Parece que não tem nada legal na vida dele para falar, tem que falar da vida dos outros. Vai arrumar uma coisa legal para fazer. Vai estudar, fazer um curso, fazer um projeto. Faz uma obra social, faz alguma coisa boa. Você vai ter coisa boa para contar. Vai ganhar alma, vai evangelizar. Tem gente que você vai ouvir, mas é chato. Não tem nada, não tem projeto, não tem plano, não tem pensamento de futuro, é só. Você viu, fulano? Ai, gente, quem que aguenta isso? Eu pergunto pra você, irmãos. Ninguém gosta de estar perto de gente assim. Chega uma hora que enjoa. Por mais amigo seu, eu tenho um amigo meu que faz sempre que eu não convivo com ele. Gosto dele demais, mas não convivo mais com ele, mas não aguento. Eu não aguento. Eu encontro com ele, é reclamação, é não sei o quê. Aí fica lembrando história lá de 30 anos, daquela vez. O missionário Sérgio não me deu a oportunidade. Velho, depois de 30 anos você não teve outra oportunidade, que Deus que você serve, velho. Irmão, quem é que já não tomou paulada no lombo aqui? Todo mundo já tomou, todo mundo já se decepcionou, todo mundo já quebrou, todo mundo já teve problema. Você levanta a cabeça, ora, você é servo de Deus e continua a vida. Olha para frente, continua sonhando.
A pessoa fica preso naquilo e a conversa sempre. Já viu gente que você encontra depois de 30 anos, a conversa é a mesma daquela? Caramba, o tempo parou aqui. O tempo parou. Você encontra a pessoa, ele está mais velho, está mais feio, às vezes está mais gordo, às vezes está mais pobre, mas a conversa é a mesma. Obrigado, mesma ladainha, mesma reclamação. Não dá, gente. É tão bom quando você encontra alguém que faz um tempo que você não vê. E como é que você tá? Tô assim, olha, melhorei meu trabalho, cresci, mudei de emprego, tô uma coisa legal, tô fazendo isso. Que bom, não é legal? História, ninguém aguenta, irmãos. Para! Em nome de Jesus, para com isso. Para com murmuração. Pode observar, murmurador não vai para frente. Eu pergunto para você, se você entrar nessa vibe, nessa relacionamento com esse murmurador, você também não vai para frente. Porque ele tem um poder de contaminar você. Tem o poder de contaminar você. Irmãos, quem tem mania de ficar reclamando, murmurando, apontando o erro dos outros, tudo os outros é culpado, nunca ele. Os outros é culpado porque ele não vai para frente, ele não é culpado porque não sei o quê, ele é culpado por não sei o quê. Todo mundo é culpado por ele, irmão. Peraí. Existe uma coisa, você é responsável pela sua vida. E você pode optar em entregá-la para Deus definitivamente. E aí é você e Deus. Você acha que tem alguma coisa que pode atrapalhar Deus, que Deus quer fazer uma coisa na sua vida? Lá em Romanos 8, Paulo diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele fala, nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, ele nem fala nem principados, nem potestades, nem a vida, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, ninguém pode impedir os planos de Deus para você, a não ser você mesmo. É você que dá a chave da sua vida para alguém ou para pessoas. Não entregue. Porque se você fica preso a alguém que falou, que fez não sei o quê, eu falo porque eu já vivi isso aí, irmão. Já vivi amarrado na minha vida. Porque eu deixei a chave da minha vida na mão de alguém por alguma situação que já aconteceu comigo. Eu fiquei preso no passado. Enquanto eu não perdoei, enquanto eu não esqueci, deixei de lado aquilo ali, a coisa não avançou. E a vida da gente é assim. Tem gente que todo mundo tem a chave da vida dele, menos ele. Como é possível isso? Todo mundo tem a chave da vida dele. Eu não vou para frente? Porque o Carlos não gosta de mim. Não vou para frente porque o pastor Apolônio não vai com a minha cara. Não vou para frente porque um dia o pastor Geraldo passou pisando no meu pé e nem me deu um abraço. Por isso que eu não creio nessas igrejas. Por isso que ele não vai para frente. Por isso que essa igreja não acontece nada. Por isso que... Esse é o pensamento. Mas você percebeu que está tudo no poder das palavras. As palavras que vêm de um coração. Acompanhe o murmurador. Quando fala acompanhe, da maneira certa. Observe. Se você andar junto, você vai ter problema. Mas observe. Murmurador não avança. Não cresce. Enquanto ele está murmurando, os outros estão trabalhando, está crescendo, está produzindo, está fazendo alguma coisa. Enquanto ele está murmurando, Deus não vai operar. Porque Deus não opera no meio de murmurador. Tá? Vamos lá. O que eu falei aqui? Até perdi o que eu falei aqui. Vamos lá. 3. Palavras têm peso eterno. Ainda bem que tem esboço, né? Senão... Palavras têm peso eterno. Jesus afirma que toda palavra inútil será levada em conta no... Irmãos, presta atenção. Aqui ainda fica mais grave. Porque eu estou falando de você, a sua vida aqui agora ser prejudicada pela maneira como você vive e você fala. Agora Jesus está dizendo que essa palavra, além de atrapalhar a sua vida aqui, você vai prestar conta lá. Você vai prestar conta lá. Entendeu, irmão? Então a consequência não é só para agora. Tá?
Cuidado, cuidado. Se você é um pai, é uma mãe, se você é responsável por outras pessoas, e se você for um murmurador, saiba que você está destruindo o futuro de algumas pessoas que estão próximas a você. Se você é líder e é murmurador, você está destruindo a fé dos seus discípulos. E você vai dar conta. Porque a Bíblia diz, ai daquele, Jesus falou, que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Quando fala pequenino, não é criança, viu, irmão? Pequenino é novo na fé. Se você fica destruindo a fé de gente que está chegando, que está no primeiro amor, que não sabe lidar ainda com situações, cuidado. Não fale nada que o edifique. Tá? Abençoe, apoie, ajude, mas não fica murmurando. Tá? Então, irmãos, outra coisa, se você é pai, se você é mãe, você está construindo o caráter e o futuro de alguém. Então, cuidado com as suas palavras, com a sua murmuração, com a sua reclamação. Porque o ambiente da sua casa vai gerar na sua família, nos seus filhos, o que eles creem ou não. Não é só o que você intencionalmente ensina ou fala. Aquilo do dia a dia. Tá bom? Quando você sai da igreja, você comenta o quê? No carro com seus filhos. Da vida dos irmãos. Fala mal do pastor. Fala mal dos irmãos. Irmãos, eu não tenho problema com isso, tá? Você pode falar mal de mim à vontade. Que eu tô curado. Eu tô curado. Se eu fosse preocupar com isso, eu não poderia ser líder. Quem se preocupa com o que os outros falam e pensa não pode ser líder. Né? Entendeu? Tem que fazer o que é certo. Dependendo do que os outros vai. Vamos lá, continuando aqui, irmãos. Palavras constroem ou destroem destinos. Cuidado com quem anda com você, porque você pode estar construindo ou destruindo a fé de alguém. Deus leva a sério aquilo que nós tratamos como só palavras. Ah, é brincadeira. Ah, isso é só palavra, isso não é nada não. Não é assim não. Mas Deus trata, leva a sério. Irmãos, Jesus fala que o mundo ele tem prudência para certas coisas melhor do que os cristãos, melhor do que os crentes. Por exemplo, hoje em dia existe uma coisa nas empresas que é chamado assédio moral. O que é assédio moral? Me ajuda aí. O que é assédio moral? Hã? Expor a pessoa, falar certas coisas, isso chama assédio moral. Entendeu? Uma empresa pode ser processada, um chefe pode ser processado, um colega, um funcionário pode ser processado porque você está falando alguma coisa, pressionando, usando alguma pressão da sua posição para oprimir alguém. O mundo já colocou isso em lei. A gente que é da igreja, que já tem na Bíblia, não sabe usar isso. Usa da forma errada. Então, irmãos, cuidado, cuidado. A gente tem uma mania, sabe do quê? De que as coisas na igreja não têm consequência, porque Deus perdoa. Irmãos, Deus perdoa qualquer pecado, sim ou não? Sim. Mas as consequências vêm. Vêm. Davi pecou, se arrependeu. O profeta Natan, que levou a mensagem que o confrontava do seu pecado, Davi se arrependeu e Natan falou para Davi: Deus perdoou você. Mas as consequências vieram. Ele estava perdoado, mas as consequências vieram. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Ah, depois eu peço perdão. Ah, na igreja não acontece nada. De repente, lá na empresa, você começar a falar umas bobagens, alguém abre um processo contra você. Difamação, calúnia, não é assim ou não? Ah, na igreja ninguém liga. Ah, ninguém vai abrir processo contra mim. Mas você está falando mal do irmão. Está falando mal da irmã. Pastor, até presente. Até um presente. Sim. Sim, dependendo de como for, né? Então, irmãos, às vezes, nós estamos achando que a igreja é terra de ninguém.
que não tem lei, porque a gente tem amor. Mas Deus está vendo tudo. Às vezes a gente releva, perdoa, mas Deus vai tratar com as pessoas. Cuidado, cuidado, tá? Eu tô falando de como ameaça, tá? É um ensinamento para que você viva bem, tá? Se palavras têm peso eterno, elas também têm um peso espiritual no presente. Já falamos sobre isso. 4. O milagre não vem para corações incrédulos. Leiam vocês. O milagre não vem para corações incrédulos. Muito bem. Os fariseus pedem um milagre, mas suas palavras revelam o quê? Incredulidade. Aí eu creio, mas você desfaz o que você crê com as suas palavras. Você orou por algo e depois você desfez o que você orou com as suas palavras. Então, é o tipo de pessoa que não vai ver a resposta da oração. Como eu já expliquei aqui, né? De você entregar algo para Deus. Se você pega de volta, não tem como Deus tratar. Jesus não atende a uma fé que exige sinais, mas responde a um coração quebrantado. Então, irmãos, não é só falar, tem gente que fala assim, não, aprendi, a oração a oração do Salmo 91 é muito forte, a oração não sei o quê, a palavra não sei o quê, tudo isso é legal, não é? Mas, se tem coisa errada, não adianta você falar a palavra certa, se tem coisa errada. Porque Deus não vai quebrar leis, como eu falei para vocês no começo, existem leis. Então, não adianta você usar o nome de Jesus. O nome de Jesus é autoridade, o nome de Jesus é poder. O nome de Jesus é nome sobre todos os outros nomes. É um nome que é respeitado no céu, na terra, debaixo da terra. Você falou no nome de Jesus? Mas por que tem coisa que não acontece no nome de Jesus? Não é porque Jesus tem problema. Ai, Jesus está sem fé hoje, não aconteceu nada. Assim não? Acho que Jesus está dormindo agora, porque eu orei. Não, eu falei em nome de Jesus, eu bati o pé. Não é? Mas está quebrando o princípio, não adianta usar o nome de Jesus. Então, irmãos, a gente muitas vezes está exigindo um milagre e não está procurando com a mesma intensidade colocar a nossa vida no altar. Porque, irmãos, nós não precisamos forçar para Deus fazer algo bom para nós. Ele já quer fazer. Ele já quer fazer. A nossa briga é com a gente mesmo. Não é com Deus. A gente está querendo brigar com Deus. Né? A gente tem uma passagem bíblica mal interpretada, muitas vezes, quando Jacó luta com o anjo, não é assim ou não? E nós que fazemos encontros, já passamos, já aprendemos isso. Ah, Jacó lutou para receber a bênção. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Eu vou brigar com Deus. Mas quando é que Jacó mudou? Quando ele reconheceu que ele era o trapaceiro e enganador. Então, agora, você não vai mais chamar Jacó. Você vai chamar o quê? Israel, que é um príncipe. Então, o problema não estava em lutar. Há uma intensidade, um desejo de Jacó ser abençoado, sim. Mas naquele desejo, ele alinhou a vida dele com a vontade de Deus. Ele reconheceu que ele estava errado e aí Deus deu um novo passo para ele. Então, tem muita gente que ele está intenso na busca, mas não é intenso em descobrir o que está impedindo a sua vida de fluir. Em orar a Deus, Senhor, se há algo em mim que está atrapalhando as minhas palavras, as minhas ações, a maneira como eu trato a minha família. Peraí, pastor, peraí, como é assim? Ué, Paulo não fala que a oração de um homem pode ser impedida porque ele está maltratando a esposa dele? Ou não está na Bíblia isso? Ai, pastor, na minha Bíblia isso não está. A minha Bíblia, versão machos alfa. Não tem a Bíblia inclusiva agora, né? Que não pode falar de certas coisas. Então tem a Bíblia dos machos alfa. Esse versículo que o marido não pode, que o marido tem a oração retida porque ele maltratou a mulher, essa eu mandei tirar da minha Bíblia que eu sou um macho alfa.
Irmãos, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. A questão é, nós estamos procurando? Porque Deus quer nos abençoar. Vou repetir. Deus quer nos abençoar. Se a bênção não flui, existe alguma coisa atrapalhando. Cuidado, são várias coisas. Nesse caso em particular, estamos falando, né, dedicadamente a palavras. Tá bom? Vamos lá. O problema não era a falta de sinais, mas a postura do coração e da boca. Porque eles pediam sinais, mas eles eram murmuradores. Eles eram contenciosos. Então, Jesus falou, para vocês não vai ter nenhum sinal, a não ser o que já tem. O sinal de Jonas. Quer dizer, a palavra foi pregada. Depois da palavra pregada, haverá juízo. O sinal de Jonas é o suficiente. Ou vocês se arrependem, ou caem em juízo. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Vamos lá, continuando. Quem vive reclamando de Deus não está preparado para reconhecer o milagre quando ele vem. Leiam vocês. A bênção passa, ele está distraído. Alguém já perdeu um ônibus no ponto e o ônibus passou e você estava distraído? Conversando. Antigamente era conversando, né? Hoje em dia é mexendo no celular. Aí, A questão é, o ônibus passou ou não passou? Quem é que distraiu? Foi a gente. Você entendeu, irmãos? Então, às vezes, Deus está movendo, Deus está fazendo uma unção na igreja, um mover, está abençoando pessoas, tem uma palavra que é um rema para você, uma bênção de Deus, e você está murmurando, reclamando, falando, distraído com um monte de coisa, preocupado com a vida dos outros, como se não bastasse a gente cuidar da nossa. A gente tem, né, coração tão grande, né? Cuida da vida de tanta gente. Misericórdia. Vamos terminar isso aqui. Vamos lá. Conclusão. Milagres não começam nas mãos de Deus, mas no coração alinhado e na boca cheia de fé. O coração alinhado com as coisas de Deus e na boca cheia de fé. Hoje, Deus nos chama a trocar palavras de morte por palavras de fé, para que o fruto do milagre se manifeste. Leiam vocês? Hoje Deus nos chama a palavra de fé, para que o fruto do milagre se manifeste. Vamos ficar em pé e vamos orar? Em nome de Jesus. Feche os olhos. A gente falou muita coisa aqui hoje, mas guarde uma coisa. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. A gente fala do que o coração está cheio. Nós já explicamos aqui que essas desculpas que eu falei sem pensar, não era o que eu queria, enfim, isso aí já não funciona. Biblicamente não. Então nós temos que colocar diante de Deus a nossa vida. Se você tem consciência do que está acontecendo, apresente a Deus, peça perdão, peça ajuda para você mudar. Se talvez você não perceba que há algo, peça, Senhor, sonde o meu coração. Vê se em mim há alguma coisa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele ora assim, Senhor, sonda o meu coração. Olha para ver se há algo que está fora do teu propósito. Muitas vezes a gente sai do propósito e não percebe que saiu. A gente não percebeu. E aí você tem que orar, Senhor, sonda o meu coração, me ajude. Se a minha vida não está fluindo do jeito que deveria fluir, existe alguma coisa atrapalhando. Talvez sejam minhas palavras, talvez sejam os sentimentos que eu guardo em meu coração, mas hoje o Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui para tratar, para curar, para libertar, para começar um novo ciclo. A gente não vai só começar um novo ano, Deus quer trazer um novo ciclo em nossa vida. Compromete-se com Deus em mudar a sua linguagem, em vigiar as suas palavras e tratar a dor no coração. Não é só controlar a boca, mas é tratar o problema que gera as palavras que você tem falado. Vamos orar? Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã. E nós oramos, meu Deus, em conformidade com a Tua palavra. Meu Deus, o Senhor Jesus confrontou esses homens sobre o coração deles. O que eles falavam era fruto do coração.
era fruto do que eles guardavam dentro deles. E nós lhe pedimos nesta manhã, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajude-nos a vencer, Senhor, áreas de nossa vida que nós não temos controlado. Temos falado o que não deveríamos falar, temos julgado as pessoas, temos determinado juízo, temos olhado para os outros e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. O Senhor nos ensina que devemos julgar a nós mesmos. Essa é a tua palavra, Senhor. Então nós lhe pedimos nesta manhã, olha para dentro de nós, traz a tua cura, traz a tua restauração, traz o teu perdão para nós, Senhor. Nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, traz a tua, meu Deus, a tua unção, para que possamos caminhar numa nova vida, sem murmuração, sem reclamação, mas com sonho, com projeto, com ideais, Senhor, futuros. Ajuda-nos, Senhor, a declarar palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa esposa, nosso esposo, sobre os nossos irmãos na fé, sobre a nossa família, meu Deus, sobre os nossos líderes, sobre a nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, muda a nossa linguagem, para que possamos ser a linguagem do Espírito, Senhor. Transforma o interior, para que se manifeste através de palavras a tua vontade e o teu propósito. Que nós possamos ser boca profética nesta terra, que possamos ser boca profética na nossa casa, que possamos ser boca profética na empresa onde trabalhamos, que possamos ser boca profética neste mundo, Pai. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.